Olá pessoal, vamos falar hoje sobre trabalho, né? Fazer uma revisão aí de trabalho, potência e rendimento, tá? Primeiro identificando e conceituando, né, fisicamente o que significa trabalho. Trabalho a gente conceitua como sendo, na verdade, a quantidade de energia, né, que a gente precisa fornecer para um corpo entrar em movimento, né, ou retirar ele para fazer o parar, tá? A gente pode utilizar, gente, o símbolo do trabalho como W aqui, né, ou como a letra tal, tá? Fica a critério de vocês como vocês vão utilizar o símbolo, né, depende das apostilas aí, mas a gente pode trabalhar com qualquer uma dessas letras aí, tá? Primeiro vamos entender e conceituar trabalho. Para que a gente consiga realizar trabalho, a gente precisa necessariamente ter uma força, tá? E essa força, gente, influenciar de alguma maneira no deslocamento, certo? Então, força e deslocamento são as chaves para que a gente consiga realizar trabalho, tá? Só que essa força, ela tem que fazer parte do deslocamento, ela tem que estar ajudando esse deslocamento, ela precisa estar dificultando. Então, para a gente calcular o trabalho, eu vou fazer o valor da força e multiplicar pelo deslocamento que o corpo está sofrendo devido à ação daquela força. Essa fórmula, gente, só serve para quando a nossa força aqui for constante, tá? Então, você vai estar sempre exercendo aquele mesmo valor de força, tá? E um detalhe importante, só vai existir trabalho quando eu tiver força e deslocamento na mesma direção. Não tem que estar no mesmo sentido, mas precisam estar na mesma direção, de modo que um esteja realmente influenciando no outro. O deslocamento está acontecendo devido a uma força. Estou parando um corpo devido a uma força, tá? Então, isso é realizar trabalho, exercer uma força e essa força influenciar de alguma maneira no deslocamento, beleza? No caso, gente, quando a gente tem força e deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido, como esse caso aqui, ele está indo para a direita e a força é para a direita. A gente vai chamar esse trabalho de um trabalho motor, tá? Gente, trabalho motor, quando a força ajuda no deslocamento, certo? E aí a gente fala que o trabalho, ele é positivo, ele tem um sinal positivo, tá? Quando a gente estiver deslocando aqui, ó, para a direita, tá? O corpo está indo para a direita, só que tem alguém puxando ele para trás, ou seja, para fazer ele parar, para frear esse corpo, a gente tem um trabalho que a gente chama de resistente, certo? O que significa um trabalho resistente? Resistente é quando a força está dificultando o deslocamento, ou seja, eu agora vou fazer esse corpo, essa força está fazendo esse corpo frear. Então, eu chamo esse trabalho, dou o sinal para esse trabalho de negativo. Então, ó, força vai ajudar ele a deslocar, vai acelerar. É motor, trabalho positivo, tá? Força está em sentido oposto ao deslocamento, trabalho é resistente, o sinal dele negativo. Quando vocês tiverem força e deslocamento perpendiculares, ou seja, formando ali 90 graus, o trabalho é zero, o trabalho é nulo, tá? Não realiza trabalho. Por quê? Só vai existir trabalho quando eu tiver força e deslocamento na mesma direção. Quando forem perpendiculares, nós não temos trabalho. Beleza, galera? Agora, gente, outra maneira que a gente ainda pode calcular o trabalho é através da área do gráfico, tá? Então, o trabalho, ele é numericamente igual à área de um gráfico, desde que o nosso gráfico seja força versus deslocamento, tá? Então, vocês vão calcular a área quando quando a força for variável, quando ela não for constante. Então, quando for constante, eu posso usar a fórmula, força vezes deslocamento. Mas quando a força mudar, eu tenho que calcular a área do gráfico, tá?
tá? Lembrando que tudo que estiver acima do eixo representa para vocês um trabalho positivo, tá? Então, acima do eixo ali, força positiva, trabalho positivo. O que estiver abaixo do eixo do deslocamento lá no gráfico representa o trabalho resistente, representa aí um trabalho negativo, tá? Então, calculo a área, tenho exatamente o valor do trabalho. Então, vocês podem calcular força versus deslocamento, se a força for constante, ou você vai utilizar a área do gráfico quando eu tenho uma força variável, tá? Não posso usar só a fórmula. Aqui, algumas particularidades. Por exemplo, o trabalho da força-peso, tá? Quando você quer calcular o trabalho da força-peso, só te interessa o peso do corpo. O que é o peso, gente? Massa vezes gravidade. E a altura que esse corpo vai subir ou vai descer, tá? Então, o trabalho da força-peso só me interessa o peso do corpo que você vai subir ou descer com ele e a altura que ele vai subir ou descer. Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Não esqueçam do que falamos em sala de aula. Não interessa a trajetória quando você vai calcular o trabalho da força-peso. Então, eu quero sair com o corpo, tá? Daqui e chegar lá em cima, tá? Sair do ponto A e chegar no ponto B. A altura que vai subir é a mesma, tá? O corpo é o mesmo, tem o mesmo peso e vai subir a mesma altura. Como eu vou fazer para subir? Se eu seguir isso aqui, ou se eu for em linha reta, ou se eu for aqui, ou se eu for fazendo zigue-zague, não me interessa. Se você subiu a mesma altura e tem o mesmo peso, o trabalho é exatamente o mesmo, independente da trajetória, tá bom? Isso para o peso, tá? O trabalho da força elástica, como a gente viu em sala de aula, né? A gente precisa da constante da mola, que é o K, o x ao quadrado, que é a deformação que ela vai sofrer, né? O que ela vai esticar, o que ela vai ser comprimida, dividido por 2. Por que que a gente chega nessa fórmula aqui? Porque o trabalho da força elástica, ele é calculado pela área do gráfico, porque a força elástica ela não é constante. Então, eu não posso simplesmente fazer força elástica vezes deslocamento, eu tenho que fazer a área. E quando a gente faz a área do gráfico, a gente chega nessa fórmula, kx ao quadrado sobre 2. Então, quando eu quiser calcular o trabalho da força elástica, eu posso ir direto nessa fórmula, ou eu vou fazer a área de um gráfico força elástica, que é o que você vai estar analisando no exercício, né? Versus a sua deformação. Então, fica a critério de vocês. Para eu não ter que ficar lá traçando o gráfico no exercício, eu já posso ir direto na fórmula. Kx ao quadrado sobre 2 me dá o trabalho de uma força elástica, certo? Agora, gente, toda vez que nós falamos de trabalho na mecânica, a gente precisa identificar essa grandeza aqui, que é a potência, tá? Falar em trabalho, falar em potência sem falar em trabalho, ou trabalho sem potência, fica meio sem nexo. Então, as grandezas são totalmente envolvidas, né? Uma na outra, uma com a outra. E o que é calcular potência? A gente tem potência na mecânica, a gente tem potência na elétrica, a gente tem potência na térmica, tá? Mas o que seria, no geral, calcular potência? Potência é medir a rapidez com que você vai realizar trabalho, com que você vai transformar uma energia em outra, tá? Então, isso que seria potência. Quanto mais rápido eu vou deslocar um corpo exercendo uma força, né? Quanto mais rápido eu vou realizar aquele trabalho, é o que a gente chama de potência. Então, em termos de fórmula, gente, o que seria potência, tá? Aqui tá como potência média a potência mecânica em si, tá? É o trabalho sobre o tempo que você gasta, variação de tempo que você gasta para realizar esse trabalho. Então, isso é o que eu chamo de potência. Eu vou fazer a razão do trabalho pelo tempo que eu gasto. Então, eu viro e falo assim para vocês, eu vou pegar um objeto e vou subir ele uma certa altura. Eu gasto 10 segundos, o meu amigo gasta 20 segundos. Então, a gente está realizando o mesmo trabalho, subindo com o objeto a uma certa altura. Só que,
como eu gasto um tempo menor que dele, eu tenho uma potência diferente. Então, quanto mais rápido você realizar aquele trabalho, maior é a sua potência. Sua que está realizando o trabalho, de uma máquina, seja o que for, tá? Fiquem muito atentos às unidades de medida. Potência, gente, no sistema internacional é dado em watts. Então, quando você pega aí eletrodoméstico qualquer, uma máquina e olha lá a sua potência, ela é dada em watts, certo? O que é watts? Joule por segundo, tá? Então, o seu trabalho tem que estar em joule e o seu tempo tem que estar em segundos. Então, watts significa, ou watts, tá, gente? Como queiram, significa joule por segundo. Então, se eu falar assim, a minha máquina tem uma potência de 1000 watts, então ela realiza um trabalho de 1000 joules em 1 segundo. A minha máquina tem uma potência de 500 watts, ela realiza um trabalho de 500 joules em 1 segundo. Então, watts é joule por segundo. Existem algumas outras unidades de potência usuais, que é o HP ou cavalo-vapor, tá? Mais ou menos os valores dela aí, tá? Mas para curiosidade aí para vocês, ninguém precisa decorar, certo? Vocês só precisam saber que se a potência tiver em watts, eu estou trabalhando com o trabalho em joule e o tempo necessariamente em segundos. Então, calcular a potência é pegar o trabalho, que você já sabe calcular, e dividir pelo tempo que você gastou, tá? Outra análise muito interessante é com relação ao rendimento, tá? As nossas máquinas, gente, elas nunca têm um rendimento de 100%. Uma parte da energia, do trabalho, a gente acaba perdendo, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, uma lâmpada, um exemplo clássico, uma lâmpada da nossa casa. Você compra uma lâmpada de 100 watts de potência, tá? E aí, beleza. Você vai transformar 100 joules de energia elétrica em energia luminosa, que é o que você quer que a sua lâmpada ilumine. Só que além de iluminar, ela faz o quê? Ela aquece, tá? O aquecimento da lâmpada serviu para quê para você? Nada. Então, é uma energia que você perdeu. Então, desses 100 joules de energia, uma parte foi transformada em luminosa, mas uma outra parte foi transformada em calor. E você acabou perdendo essa energia, tá? Por isso que a gente fala sobre rendimento, tá? Rendimento é o quê, gente? É pegar a razão, normalmente a gente representa o rendimento por esse Nzinho aí, tá? É pegar a razão do que você utiliza, sempre pensando assim, tá? E aí você não erra. Sempre do útil, aquilo que você vai utilizar, tá? Sobre o total que você recebe. Então, por exemplo, eu falo para vocês, a potência total é 100 watts, exemplo da lâmpada, tá? Só que desses 100 watts eu utilizei só 80. Então, 80 é o que você utilizou para transformar em energia luminosa. 100 é o que você recebeu de energia elétrica, certo? Então, o seu rendimento foi quanto? 0,8, ou seja, 80%. Eu perdi 20% em algum tipo de energia que não me interessa. Então, sempre quando eu quiser falar em rendimento, eu vou pegar o que eu utilizei, a potência útil, sobre a potência total. Ou simplesmente, gente, posso fazer razão de potência como posso fazer razão de trabalho. Pode ser o trabalho útil sobre o trabalho total. Tanto faz, tá? Potência útil sobre potência total ou trabalho útil sobre o trabalho total. Lembrando que o dissipado é aquela parte que você perde, é o que a gente chama de energia dissipada ou de potência dissipada pela máquina, tá? É o que a gente não consegue utilizar, se transformou em uma energia que infelizmente não está servindo ali pra gente. Beleza, galera? Ok? Então tá joia. Finalizamos aqui essa parte de trabalho, tá? Depois a gente vai fazer relação disso com as energias mecânicas. Tá joia? Obrigada, galera, e até a próxima.